passarinhos. Gente, meu nome é Larissa Rocha. Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha opinião de um documentário que eu assisti na Netflix chamado O Dilema das Redes. Mas além de falar sobre a minha opinião, um pouquinho sobre o documentário, eu quero fazer um paralelo com a minha vida, sobre as coisas que eu aprendi, e hoje como eu não participo mais de redes sociais, hoje como eu vejo isso de fora. Então me aguarde aqui que a gente já conversa. Gente, então vamos lá. Vou falar um pouquinho primeiro sobre o documentário, né? Sobre o que eu achei, como que ele aborda. O documentário, em primeiro lugar, ele traz diversos ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia, como por exemplo o Facebook, Google, Pinterest, Twitter, e eles explicam como funcionam os bastidores, né, dos algoritmos, no caso. E em paralelo, eles apresentam como a tecnologia afeta numa família. E eles falam também sobre como funcionam, né, realmente esse modelo de negócio, as estratégias, né, das empresas de tecnologias que prevêem as nossas ações com base nos dados que nós fornecemos. O documentário ele vai abordar um monte de assuntos. Eu vou falar sobre alguns pontos aqui, obviamente, mas é importante que vocês parem para assistir, se vocês ainda não assistiram, porque eu acredito que a partir do momento que você tem a consciência do que está acontecendo, de fato, você tem um controle maior sobre aquilo que você vai fazer, como você vai deixar isso afetar a sua vida. E bom, vamos voltar ao assunto. As redes sociais, na verdade, elas estão competindo a nossa atenção, né? Como prender o máximo possível a nossa atenção, ou seja, o quanto da nossa vida a gente consegue dar, é uma das coisas que eles comentam. E eles conseguem, a partir disso, modificar o que a gente faz, como a gente pensa e quem a gente é. Ou seja, isso vai de encontro com a nossa identidade. Por muitas vezes, ao conversar e expor o motivo de ter saído das redes sociais, eu falo que hoje eu tô realmente me reconstruindo. Eu acredito que no meio de tantas informações, no meio de tantas coisas que eu tentei fazer para crescimento na internet, para ser uma blogueira, uma digital influencer, eu me prestei a papéis que eu não gostaria, eu fiz coisas que eu não acho legal, enfim, eu fui perdendo realmente ali a minha identidade, quem eu era de fato, mas talvez vocês não estejam percebendo isso, né? Talvez seja uma questão de saber que realmente que isso tá fazendo sim parte da sua vida e que isso tá sim afetando o que você faz, as suas atitudes e até mesmo na sua identidade. E é por isso que eu falo um pouquinho também agora sobre um dos assuntos que aborda no documentário, sobre as crianças, os adolescentes, como eles têm acesso muito cedo hoje à internet, os pais deixam o celular com as crianças para que eles fiquem quietinhos ali, não deem tanto trabalho, porque de fato funciona, né? Mantém a criança ali entretida. Mas as crianças, elas se baseiam, né? Elas criam a personalidade delas com base naquilo que elas veem em casa, nos pais e hoje em dia também na internet, né? Então, assim, é por isso que é tão importante essa questão. Eu acho que a gente precisa sim falar disso. Eu não sou nenhuma expert no assunto, eu não tô aqui pra criticar e levantar uma bandeira, eu tô aqui pra conscientizar, pra lembrar, pra mostrar, pra apresentar o que aconteceu na minha vida. Então, voltando a falar um pouquinho do documentário, uma das coisas que me chamou bastante atenção, se eu não me engano chama Terrence, o nome do rapaz, que é um dos principais lá, o ex-designer ético do Google. Ele comentou que na faculdade de Stanford existe um curso, uma matéria completa de tecnologia persuasiva, que eles usam tudo o que sabem na psicologia de persuasão no extremo, assim, para atingir o objetivo de ser transformadores de comportamento por meio da tecnologia. Existe técnica para tudo isso, eles até fazem um paralelo com os mágicos, né, que eles conhecem alguns pontos ali do nosso psicológico que nós não sabemos, né, como funciona de fato. E isso, assim, é algo sério, né, porque a gente não tem ideia que tudo ali foi projetado para fazer ser viciante. Eles querem descobrir como manipular as pessoas o mais rápido possível para ganhar dinheiro com isso. Eles exploram de fato a vulnerabilidade do psicológico humano. A rede social, ela não é uma ferramenta que ela fica esperando ali ser usada, como eles dizem. Ela tem seus próprios objetivos e formas específicas de alcançar, né, usando o nosso psicológico contra nós mesmos. Nós vivemos as nossas vidas ao redor de uma falsa sensação de perfeição, porque nós somos recompensados com sinais de curto prazo, como por exemplo uma curtida,
um comentário, um coraçãozinho nas nossas fotos, e aquilo é muito momentâneo, aquilo é muito frágil, e a gente confunde isso com valor e com verdade, e com tudo isso nós não evoluímos para acompanhar essa aprovação social. Por isso que nós vemos hoje pessoas, crianças, adolescentes com depressão, ansiedade, com muitos transtornos psicológicos mesmo, porque não sabem, não conseguem lidar com tudo isso. Uma das coisas que eu queria comentar, inclusive, é a respeito da autoestima, né, saindo um pouquinho do assunto, mas ainda dentro, né, do que fala um pouco no documentário. A gente acha a pessoa perfeita, não tem um defeito, e a pessoa começa realmente a achar problema, achar defeito e se sentir menos, ou até mesmo comparando a sua vida com a da outra, querendo ser a outra pessoa, né? E é difícil, porque isso é um transtorno psicológico, é uma coisa mais psicológica do que física, né? A pessoa já é bonita, a pessoa já tem, cada um tem a sua própria beleza. Na internet e as redes sociais, elas trazem uma falsa percepção de perfeição, e a gente tem que ser consciente disso, sabe? Não compare a sua vida, né, os seus bastidores com o palco do outro, né? Isso é uma frase mais já conhecida, mas eu acho legal falar. Demorei muito pra criar coragem, porque eu entrava na internet e eu via outros vídeos similares de pessoas falando sobre o mesmo assunto, e eu sempre achava que aquela pessoa tava falando melhor, falando mais bonito, que aquela pessoa tem mais conhecimento sobre o assunto. E de fato, eu não sou aqui nenhuma especialista em nenhum assunto, eu não sou aqui alguém que fez um estudo profundo sobre isso. Tô aqui só pra expor a minha opinião, aquilo que eu penso, compartilhar, né, das minhas preocupações, pra que as pessoas se identifiquem de fato. A maior beleza nisso tudo é que eu sou eu, né? Esse é o meu jeito, ninguém vai fazer igual a mim, sabe? E você é você também, você não precisa fazer algo igual a outra pessoa, né? Existe graça, existe beleza naquilo que você faz, que só você pode fazer. A gente tem que ser cada vez mais seletivo, a gente tem que sim exigir regras e normas, a gente tem sim que ser consciente, saber o que acontece por detrás, e a partir disso a gente fazer as nossas escolhas, né? Por isso que é tão importante. A gente não consegue lidar com os nossos sentimentos, a gente usa a internet hoje como um refúgio, né? Como algo que traz realmente um alívio ali em meio aos nossos problemas da vida real. Eu falo por experiência própria, de fato, na minha vida. Quando eu não estava me sentindo muito bem, ao invés de lidar com isso, ao invés de ter uma conversa comigo mesma, ao invés de fazer uma oração, ao invés de buscar uma ajuda, um profissional, enfim, eu acabava simplesmente ligando as minhas redes sociais, entrava lá no feed de notícia e eu esquecia aquele problema, eu guardava aquilo internamente. Só que tudo aquilo que a gente entuca debaixo do tapete, uma hora, né, uma hora aquilo ali aparece, uma hora não dá mais. E é aí que vem aquele vazio existencial, aquele sentimento de que o que eu tô fazendo aqui, o mais importante disso tudo é a nossa saúde mental. A gente não pode simplesmente esconder os nossos sentimentos e deixar aquilo ali bem guardado, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente lidar com isso, né? Lidar de fato com aquilo que tá acontecendo no momento, para que no futuro a gente não tenha que lidar de uma forma mais brusca, de uma forma mais repentina, né? Então a internet, a rede social não tem que ser uma chupeta digital, né? Assim como eles falam no documentário, isso foi algo que eu achei muito bacana, que eles falam que a sociedade está se tornando incapaz de se curar, que isso tá realmente sendo algo internalizado na nossa geração. Bom, e eles falam no documentário que a gente precisa mudar isso, né? A gente tem a responsabilidade social e que isso é um problema de todos. Então é por isso que eu me senti à vontade de vir aqui falar sobre o assunto. Realmente, hoje eu não faço mais parte das redes sociais, mas eu já tinha, né, saído das redes sociais antes de assistir esse documentário. Na verdade, foram semanas depois, eu excluí minhas redes sociais e uma semana depois eu vi esse documentário e ele realmente casou perfeitamente com as decisões que eu tava tomando na minha vida ali naquele momento. Obviamente, a minha decisão foi particular, eu não tô aqui pra incentivar vocês a excluírem também. Eu tive realmente essa atitude porque eu tentei de várias formas, né? Eu percebi ali um vício, realmente. E eu ficava sempre com aquela desculpa de que eu trabalhava com aquilo, que eu ganhava dinheiro com aquilo. E de fato eu fazia alguns trabalhos, né? Eu trabalhava com a minha imagem ali, mas eu vi que aquilo estava me consumindo de uma forma que não valeria a pena abrir mão da minha saúde mental, né? Por conta desse valor monetário, desse valor financeiro que eu estava fazendo, e também por questões principais, principalmente por questões da minha fé, aquilo que eu acredito, que eu busco. A internet, a IA, a inteligência artificial, ela não vai deixar de fazer parte, porque está cada vez mais integrado. Hoje a gente vê casas inteligentes, hoje a gente vê coisas cada vez mais participativas, né?
na nossa vida. E eu não pretendo me excluir disso, né? Eu acho que é importante. Hoje eu uso esse canal de comunicação aqui, que é o YouTube, para poder transmitir a minha mensagem, aquilo que eu quero passar para vocês. E se não fosse essa tecnologia, como que eu iria atingir vocês? Realmente, o Uber, serviços que a gente tem disponível hoje de chamar táxi, enfim, tudo isso facilita muito a nossa vida. Eu, inclusive, trabalho em uma empresa de tecnologia, desenvolvedora de software, né, que facilita aí a vida de muitas empresas, muitas pessoas. Então, eu não tô aqui para dizer que não é bom, que a internet não tem as suas facilidades, eu tô aqui para alertar, porque muitas vezes a gente deixa de estudar, a gente deixa de ler, a gente deixa de buscar nossos objetivos para ficar ali na frente do computador, do celular o tempo todo, como se fosse um zumbi, né? A gente nem sabe, muitas vezes a gente pergunta pra pessoa o que ela quer ser, aonde ela quer chegar, quais são os objetivos a atingir, e muitas vezes sequer ela sabe, nem ela sabe, né? A gente não para mais para refletir, a gente acaba não dando mais tempo suficiente para focar realmente nos nossos desejos, naquilo que a gente busca para nossa vida. É o que poderia ser um tempo utilizado de uma forma melhor, que poderia ser dedicado para outras atividades que vão te trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de satisfação e que vai fazer isso, que vai fazer você vivenciar cada vez mais a sua vida, olhar cada vez menos a vida do outro e ser cada vez mais feliz. Então é isso, eu acho que era tudo que eu tinha para falar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer ao máximo aqui tudo que eu poderia falar sobre esse documentário, sobre um paralelo com a minha vida também, o que eu penso. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nesse vídeo, curte também para me dar uma força e a gente se encontra nos próximos vídeos.